Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa aula a gente vai continuar com as escolas da filosofia helenística, que são o cinismo, epicurismo, ceticismo pirrônico e estoicismo. A gente começou aí com o cinismo, que é aquela escola que diz que o que atrapalha a ataraxia são as convenções sociais. Vamos lembrar que as quatro escolas, elas procuram alcançar a ataraxia, esse estado aí de paz de espírito, de não perturbação, né? Só que cada uma delas vai buscar um jeito diferente. Então o cinismo, a gente viu, diz que as convenções sociais é que atrapalha a ataraxia. Essa outra escola, o epicurismo, embora também busque a ataraxia, vai discordar do cinismo. Tem esse nome epicurismo por causa desse filósofo aqui, Epicuro, que é o pai dessa nova corrente de pensamento. Epicuro de Samos. Samos é a cidade. Então, o Epicuro, diferente do Diógenes lá do cinismo, ele não era um cara que queria viver sozinho, tal, como o Diógenes. Ele, pelo contrário, ele tinha bastantes amigos. Ele ficava em um jardim e muitas pessoas iam lá nesse jardim para ter aula com ele e aprender a filosofia dele. Ele dizia coisas interessantes que ajudava o pessoal a tentar levar a vida de modo mais leve, com mais paz de espírito, né, que era a proposta das escolas desse período. O Epicuro, ele vai dizer que o que faz a gente alcançar a paz de espírito é o prazer. A isso a gente chama de hedonismo. Hedonismo é aquela filosofia que busca o prazer, mas geralmente o prazer acima de tudo, sabe? Quando você diz que uma pessoa é hedonista, é que ela só busca por satisfazer os seus prazeres, certo? Só busca prazer. Só que o hedonismo do Epicuro é diferente, não é essa busca desenfreada por prazer. É um prazer regido pela razão. Então olha essa frase dele aqui. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros, naturais e não necessários. Outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Ou seja, tem vários tipos de desejos, certo? E qual é o prazer que a gente deve evitar? Esses que não são nem naturais nem necessários. Por quê? Porque esses prazeres, eles podem aí sofisticar a nossa noção de prazer e isso vai atrapalhar a ataraxia, vai atrapalhar a nossa paz de espírito. Então, para o epicurismo, o que atrapalha a ataraxia é a sofisticação do prazer. Por exemplo, você está lá comendo o seu pão francês puro, sem nada. Vamos supor que você nunca comeu pão e você começa com um pão francês puro. Você come, beleza, você sente prazer naquilo. E aí você vai e coloca o presunto, queijo, tomate, esquenta e faz um misto quente. Muito mais gostoso do que o pão francês puro. Ou seja, nisso aí você sofisticou o seu prazer. Você sentia prazer no pão francês puro, agora você fez um misto quente que é muito mais gostoso e o pão francês já não é lá mais tão legal, certo? Mesmo vale para você que anda a pé para tudo que é canto, onde você vai você tem que ir a pé. E aí você começa a andar de ônibus, pô, muito mais legal, né? Eu consigo ir em lugares muito mais longe, não canso tanto, andar a pé já não é mais tão interessante. Aí você compra um carro, muito mais legal que o ônibus. Você está lá sozinho, pode pôr a sua música, não tem que ficar batendo em outras pessoas, enfim. O prazer de se locomover no carro é melhor do que no ônibus. Você sofisticou o seu prazer e o ônibus já não é mais tão legal. O prazer que você sentia antes com o ônibus você já não sente mais, agora tendo um carro. Então essa é a sofisticação do prazer que impede que a gente sinta prazer no mais simples. E aí que está o problema para Epicuro, porque ele vai dizer que na vida o mais simples é o mais provável, certo? Quanto mais você sente prazer nas coisas simples, mais feliz você vai ser, porque a vida é mais provável que te dê coisas simples do que coisas mais luxuosas. A gente vê, por exemplo, o caso das pessoas que ganham muito dinheiro e de repente perdem o emprego e tem que adotar um padrão de vida mais simples. Então o cara estava acostumado a comer em restaurante caro,
a usar roupa bacana, a ter um carro bacana, ele perde tudo isso e agora tem que viver uma vida mais simples. Muita gente fica doido com isso, porque já perdeu a graça para ele, ele sofisticou o prazer e aquela nova vida para ele é inaceitável, é uma vida que para eles é uma vida de eles sentem dor em viver aquela vida, enquanto muita gente que já não tem aquele padrão que ele tinha, vive uma vida bem, feliz, consegue ver prazer nas coisas. E esse cara que sofisticou o prazer e perdeu, não consegue mais ver graça, porque ele sofisticou o prazer, e é isso que atrapalha a ataraxia. O Epicuro, gente, ele tinha uma doença, e era uma doença aí que não tinha cura, e ele passou a vida inteira nessa doença, inclusive achando que ele ia morrer cedo, acabou que ele não morreu tão cedo assim, né? Nasceu em 341, morreu em 270 a.C., e eles tinham muitas dores devido a essa doença. E ele buscava uma maneira de sentir prazer na vida, mesmo tendo essa doença. E dizem que ele conseguia, dizem que ele era um cara bem-humorado, que era legal de estar perto, de conversar, né? Via muita gente pro jardim conversar com ele, né? Enfim. E ele dava sempre uns toques assim de como levar a vida de uma maneira mais leve. Uma frase muito famosa dele é quando ele pergunta se a pessoa tem medo da morte. As pessoas costumavam dizer que sim, e ele diz que não tem para que ter medo da morte. Por quê? Quando ela tá, eu não tô, e quando eu tô, ela não tá. É como se a morte não existisse pra gente, né? Porque quando eu existo, a morte não existe. Quando eu não existo, aí a morte existe. Né? Então ele achava que era bobeira se preocupar com isso. Essa frase dele é bem famosa. Então, para ele, resumindo, como que a gente alcança a ataraxia? Com prazer moderado. Lembrando, a ataraxia é paz de espírito. A gente atinge a paz de espírito com um prazer moderado, né? Com cuidado aí para não sofisticar muito o prazer e não ver mais graça nas coisas simples, que são mais prováveis de a vida nos apresentar, da vida nos dar coisas simples. Beleza? Então, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Vou deixar uma atividade para vocês.